Vamos lá, cadê meus alunos? Vou aguardar vocês. Só desligar aqui meu vídeo. Esse entrou, gente. Cleice, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, professor. Ok. Isabela, boa noite, Isabela. Oi, professor, boa noite. Que saudade de vocês, estou de volta. Saudade, olha, apareceu, tá vendo? Estou de volta, estou de volta. Quem é vivo sempre o que aparece. Amém. Eu vou desaparecer de novo, viu, aqui no vídeo. Vai começar. É porque, professor, a gente pra aula vai toda maquiadinha, bonitinha, né? Chega aqui, tá igual um espantalho, aí todos os colegas vendo a gente, ó. Brincadeira, porque, olha, o meu áudio, ele tem que ser direto desativado, porque eu tenho 3 criancinhas, né, que pulam. Oh, meu Deus. É isso. Tá bom. A gente começou agora e temos 6 participantes e eu estou há muito tempo ausente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Faça. A gente não vai começar agora. Eu quero só que vocês coloquem no grupo de WhatsApp da turma, que eu já estou online. Eu vou colocar aqui também. Ok. Nossa prova já está se aproximando, né? Então, 19. eu vou ter que, como o senhor fala, eu vou ter que lutar muito para rever as aulas e rever os conteúdos para entender a prova. O senhor vai dar até hoje, não sei se o senhor vai falar hoje, até onde o senhor vai dar a prova, e o senhor vai dar um direcionamento, tipo assim, uma revisão de aula. Então, eu vou falar agora para você, mas eu vou, no meio da aula, repetir quando nós temos mais alunos, tá? Não, eu só para te responder, mas vou falar também para os outros alunos, tá? A nossa prova, ela ficou para o dia 19, tá? Uhum. Nós temos ali a semana de provas que vai do dia 12 ao dia 19, e a nossa prova ficou para o dia 19. Por quê? Porque no dia 12 é o nosso último dia de assunto, encerramento de ementa, tá? Então, eu já vou te antecipar, mas eu vou falar depois para os outros. O que eu estava planejando? Hoje nós temos um planejamento de atos ilícitos, tá? Que é uma matéria que é muito cara para mim, eu realmente não tenho como deixar de ministrar esse assunto, esse tópico. E na nossa próxima aula, que é dia 12 de junho, o que nós teríamos? Tá? Nós teríamos prescrição, decadência e prova. Só que nessa nossa aula, dia 12 de junho, a depender da turma, que nós vamos conversar agora, no sentido de que nós possamos dividir a nossa aula em 2 momentos. O primeiro momento, eu trabalho a questão de prescrição, decadência e prova, tá? Para a gente poder encerrar a Isabela a ementa, a gente tem que encerrar essa ementa. Então, nós temos um planejamento justamente para isso. E em um segundo momento da aula, a gente pode ali fazer uma conversa, fazer um bate-papo sobre dúvidas que vocês tenham e até mesmo uma questão mais direcionada para a prova, como a gente já vem adotando desde os semestres anteriores, entendeu? Eu acho que assim a gente consegue tanto beneficiar quem realmente está vindo para a aula, quem está assistindo, porque aí a gente já faz, né, um follow-up de todos esses assuntos, a gente já passa para o aluno, o que o aluno tiver de dúvida no decorrer dos seus estudos, ele traz para a gente essas dúvidas, a gente debate no momento, só que na nossa última aula, que é dia 12, eu queria fazer ela dividida em 2 momentos. O primeiro momento, matéria mesmo, prescrição, decadência e prova, e em um segundo momento, a gente fazer essa conversa mais direcionada para a avaliação. Tá bom?
Só te dizendo mais ou menos como é que a gente vai proceder. Gente, assim como eu pedi para os meninos do meu primeiro semestre, é porque não querer me aparecer, por favor. Porque a gente vai montando uma estrutura para poder cada vez mais passar o conteúdo de uma forma melhor para vocês, né? Vocês fazer igual blogueirinha agora. Não sei se vocês já viram o nosso novo cenário, né? Então, assim, é tudo para passar em benefício para vocês, para a gente poder facilitar cada vez mais com que esse conteúdo chegue de uma qualidade cada vez também maior. Então, para evitar aquele monte de fio que ficava pendurado aqui, eu estou com 2 fones Bluetooth. Então, não sei se vocês... Eu escuto vocês perfeitamente, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Está sim, professor. Melhor do que as outras. Muito bom, professor. Muito bem mesmo. Então ótimo. Eu super agradeço. Então, é sempre um investimento para os meus alunos que eu faço com todo carinho, com todo amor. Professor, agora mande para os seus alunos, para cada um, mande um. Com certeza, eu tô doidinho. Eu aprovo isso. Bora lá, cadê o pessoal que ainda não veio para cá para aula? Já coloquei lá no grupo que o senhor está esperando eles na sala de aula. Gente, vocês conseguiram verificar a questão das notas de vocês, tudo certinho? Já está com a coordenação, viu? Mas o senhor também colocou na plataforma. Não precisa ir com a coordenação, eu né? coloquei na plataforma. O problema assim, se tu tirares 10, ótimo, não tem nenhum problema. Mas eu tenho alunos que, por exemplo, tiraram 10 e lá tá 9,5. Alunos que tiraram 9,5 tá 9. Eu não sei o que foi que aconteceu. Então, se vocês estiverem com alguma dificuldade, é só consultar a Beth, e já está com a Beth a lista manual que eu fiz das notas de vocês. Tá bom? Professor do coração, será que o senhor errou a minha nota lá? Não, a plataforma ela não vai errar para cima. Ela tá errando para baixo. Tá. Ótimo. Quem tirou a nota, tirou muito bem tirada. Eliette, gostei do seu desempenho. Obrigada, professor. Nada. Eliette dando nome. Eliette não deita, mano. Quando a gente não pode sair para cortar o cabelo do filho, faz o quê? Olha só, minha ovelhinha. Eu vou fazer um vestido. Uma cuia, bota na cabeça, serve como um molde. Vai, filho, vai assistir a prova. Eliette, assim, só entre eu aqui, tu sabe, tu vai saber o que eu tô falando. Oi. Foi uma besteirinha, Eliette, no trabalho. Uma besteirinha. No trabalho foi? Poxa. No trabalho, uma besteirinha. Poxa. Mas foi uma besteira assim que eu falei, não. Não acredito. Meu Deus do céu. Poxa. E eu revisei tanto. Tá, obrigada, professor. Parabéns a todos vocês, tá? Realmente eu fiquei muito feliz com o desempenho da turma, mesmo com todas essas dificuldades da pandemia, as dificuldades do coronavírus, muitos alunos foram infectados, né? Então, a instituição, até mesmo em respeito aos alunos, prorrogou a entrega desses trabalhos, das provas. O professor de vocês também teve Covid, então, assim, foi um momento muito atípico, mas eu acredito que todo esse esforço que vocês tiveram, ele foi recompensado, como eu estava falando com os meninos do primeiro semestre. E aí vocês já são veteranos, né? Vocês já não são mais calouros. E aí eu estava falando para os meninos do primeiro semestre justamente nesse sentido, de que todos os nossos esforços que a gente emprega, o universo ele sempre busca, e aí quando eu falo universo, você entenda ao seu respeito Deus, uma força superior, ou se você também não entende que é uma força superior, que é apenas relações matemáticas, então, enfim, que você entenda como quer. Mas se você emprega esses esforços bons, o universo sempre ele busca o equilíbrio. Então, aquele esforço bom ele vai retornar, né? Então, eu vejo que todos esses esforços dos alunos, eles estão retornando em forma de um conhecimento aprimorado,
Não que nota seja algo que vai diferenciar um aluno do outro, mas todos nós somos alunos, eu ainda continuo sendo aluno, então eu sei que é muito bom quando a gente vê lá um 10, um 9,5, um 9, a gente acalenta o nosso ego, né? Então, todas essas energias, elas voltam também boas por causa do esforço de vocês. É algo que realmente eu fico muito feliz e muito honrado de ser professor de uma turma assim, muito esforçada. Tá bom? Eu quero só que eu vou... Você nem se enviou lá a mensagem para os meninos. Saulo, deixa eu te contar um segredo. Um segredo aqui para a Diga, turma olha toda. esse segredo Esse na segredo sala de aula. para turma inteira ouvir. Não, assim, é esse momento que todos nós estamos enfrentando, que é um momento muito Eu tô te ouvindo, eu delicado, só tô mandando mensagem lá para sem eles. problemas, que é um Sim. momento muito delicado. Eu acho assim que chegou, não sei se foi só na minha, mas chegou na mente de muita gente aquele pensamento de desistência, né? Então, muitas vezes eu Sim. falei, cheguei a comentar com alguns alunos que eu tinha mais assim aproximação, Cássia, eu acho que com a Cássia, com a Ângela e com a Nélia, que eu ia desistir, que eu não ia dar conta. E muita coisa, e uma coisa assim me perturbava. Eu vou te contar qual foi. Eu dizia, meu Deus, mas que vergonha. Eu já desisti uma vez estudando com o Saulo. E agora eu vou desistir ele como meu professor. Que vergonha. Que isso? Não, Não e pensa aquilo me nisso. veio na cabeça aí, diante de tudo, assim, me fez me segurar. Não, eu não vou desistir de novo. Eu não vou fazer o Saulo me ver mais uma vez trancando na faculdade. Não, nada a ver. Gente, para quem não sabe, eu estudei, já que a Isabela já externalizou isso, né, Isabela? Para quem não sabe, eu e a Isabela nós estudamos juntos logo no início na Faculdade de Direito, Aí eu né, lá na fugi. FAP. Por motivos pessoais, a Isabela não pôde, infelizmente, continuar no curso. E quando a gente se encontrou, a gente se viu, eu como professor e ela como aluna, né? Então foi uma dupla felicidade encontrar uma colega de classe, que ela nunca deixou. Boa noite, Luciane. Encontrar uma colega de classe, que nunca deixou de ser uma colega de classe na Faculdade de Direito, e ainda encontrar ela novamente, essa pessoa tão maravilhosa, como minha aluna. Então, assim, foi uma dupla felicidade. E eu espero sempre, Isabela, e falo aqui também para todos nesse momento, antes da gente começar de vez a aula, só dando mais uns 5 minutinhos, pessoal entrar, que a gente sempre busca a nossa assinatura no mundo, né? O que eu vou deixar de relevante para o mundo? E isso é muito caro para mim, nos meus estudos, principalmente, porque muitas pessoas estudam direito para passar em concurso ou para enriquecer na advocacia, sei lá o que essas pessoas querem. Claro que a gente não vai ter uma noção fora da realidade de dizer que nós não vivemos em uma sociedade capitalista em que importa a gente ter a nossa remuneração. Lógico, eu não vou retirar a fala disso. Mas não é só isso, entendeu? Então, assim, quando eu busco a docência, quando eu busco dentro da pesquisa, eu busco sempre dizer o que eu posso contribuir para melhorar a minha sociedade, né? Então, esse sempre deve ser o pensamento também de vocês, todos aqui os meus alunos, como eu falei para vocês, que não adianta nós dominarmos completamente a lei, o Código Civil, o Código de Processo Penal, até a própria Constituição, sem, no entanto, aplicá-la na realidade. Vai ficar apenas uma letra morta, né? Que não vai ter, que vai ser vazia de eficácia, que não vai ter poder de mudar realidades sociais. Então, quando, por exemplo, a gente percebe mulheres em época de pandemia tendo um aumento vertiginoso em casos de violência doméstica, né? E isso é muito triste para o cenário jurídico brasileiro, né? Porque isso mostra uma frestazinha que a gente consegue enxergar ainda de uma sociedade violenta, né? Quando nós também podemos colocar aqui mais outras duas questões, a questão das pessoas pretas, né? Pretas ou negras, e aí a pessoa se sente à vontade para receber qualquer dessa indicação,
de ver uma sociedade muito racista, em que a cor da pele ainda define quanto vale a sua vida ou se ela vale alguma coisa, né, para algumas pessoas que elas podem pensar assim. Então, a gente trabalha também a questão com muitos esforços da comunidade LGBTQIA+, né? Então, quando a gente ainda vê pessoas trans, como por exemplo a Dandara, morta a pauladas por ser transexual. Então, o direito, e aí eu digo, mais do que a medicina, mais do que a engenharia, mais do que outra ciência exata, enfim, ele assume um papel nesse momento muito importante, porque como a gente havia falado e conversei com vocês lá no primeiro semestre, o direito ele vem para regular as relações na sociedade, não só entre particulares, mas também essa relação do particular para com o Estado, né? Então, quando essa relação ela é percebida por muitos como uma relação abusiva, como uma relação violadora, né, de direitos, uma ação violadora de bens jurídicos, e aí a gente estudou no nosso semestre passado os direitos da personalidade, vocês sabem muito bem disso, o direito à honra, ao próprio corpo, à imagem e tal. Quando você percebe essas ações violadoras, o direito e o jurista, nós aqui, todos nós assumimos um papel, creio eu, que de uma obrigação muito maior do que qualquer outra pessoa. Porque nós conhecemos a norma, nós conhecemos o intuito da norma, nós conhecemos o que a norma quer, que ela não quer violência, a norma não quer segregação, e aí nós podemos escolher entre se quedar inerte, entre ficar pausados, tudo bem, entre ficar inertes e pausados, né, no mundo, ou utilizar esse nosso conhecimento para mudar a nossa realidade, né? Então, creio eu que nós, juristas aqui, acadêmicos, pensadores, cientistas do direito, nós hoje assumimos um papel muito maior, de uma responsabilidade muito maior. E falando em responsabilidade, já demos aqui 20 minutos da nossa aula, nós vamos estudar na aula de hoje os atos ilícitos. E aí eu quero fazer uma transição bem suave dessa nossa obrigação, né, de uma obrigação até mesmo social, o munus público que o advogado tem, que o cientista do direito tem para com a sua sociedade, tá? E trabalhar que o ato ilícito ele pode se diferenciar em muitas vertentes. Hoje nós vamos estudar ato ilícito e, por consequência, estudar também a responsabilidade civil desse ato ilícito, né? Por exemplo, uma pessoa desta, aqui na rua da minha residência, em plena pandemia de Covid-19, está andando de moto. Será que uma pessoa dessa não pode ser responsabilizada? Ou até mesmo antes disso, para ela ser responsabilizada, ela cometeu algum ato ilícito? Ou, mesmo ela não cometendo um ato ilícito, seja lícito ela andar e deixar de ir para onde ela quiser, ela ainda assim não é responsável pelos seus atos? E ainda assim não tem necessidade de indenizar algo ou alguém pelo qual esse seu dano, mesmo decorrente de um ato lícito, foi praticado? Então, essas conversas a gente vai trabalhar hoje de uma forma bem tranquila. Só verificar quantos alunos nós temos aqui em sala. Espera aí. Já temos 20, comigo temos 19, com eu 20. Então, gente, é muito interessante nós abordarmos essa figura do ato ilícito dentro da sistemática do Código Civil, porque, como eu falei para vocês, o Código Civil ele busca manter as relações equilibradas, tá? O Código Civil busca manter as relações jurídicas em equilíbrio. Se, por algum acaso, por algum ato
acontece o desequilíbrio em alguma relação e a outra parte, ela percebe esse desequilíbrio como na forma de um dano, o direito é encarregado, e aqui nesse ponto, tanto em destacar quais são os atos ilícitos, destacar qual é a responsabilidade civil e destacar como vai se dar essa indenização, tá? Para que em uma indenização eu retorne ao status, a intenção é retornar ao status antes da ocorrência desse ato ilícito. Ou seja, como aquela relação jurídica estava sendo vivenciada antes daquele ato ilícito. Então, eu quero buscar voltar ao status quo ante, que é o status anterior, o status quo, né? Isso daí, essa expressão em latim, status quo ante, que é justamente buscar trazer aquela relação jurídica, trazer aqueles personagens daquela relação jurídica para antes do ato ilícito, para antes da percepção do ato ilícito. E, em muitos casos, também até mesmo para antes de um ato lícito, mas que mesmo assim causou danos. E isso a gente vai estudar. Aqui eu só quero fazer um recorte epistemológico para a gente poder não se perder na matéria, até porque quando se trata de responsabilidade civil, eu vou me empolgando e não quero parar mais de falar sobre responsabilidade civil. Nós temos que ter em mente que nós não estamos... Vai existir um semestre específico para vocês de responsabilidade civil, né? Quando a gente está na docência e a gente enxerga as grades das instituições, a gente sabe mais ou menos qual vai ser o caminho que o aluno vai trilhar para poder chegar até lá. Então, hoje nós não vamos trabalhar responsabilidade civil. Essa é a primeira nota, esse primeiro disclaimer que eu queria deixar para vocês, de que hoje nós não vamos trabalhar responsabilidade civil. Tá? A responsabilidade civil vocês vão tratar muito possivelmente em um semestre específico, tá? Porque há uma necessidade de se aprofundar. A responsabilidade civil ela tem muitas minúcias, tá? Na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar o ato ilícito, tá? Como o ordenamento jurídico vê esse ato como ilícito, tá? E nós vamos trabalhar principalmente a respeito dessa reparação, tá? Até aqui, nós temos alguma dúvida, alguma colocação? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim, professor, estamos ouvindo muito bem. Tá ótimo. Então, abram o Código Civil de vocês no artigo 186, por favor. Quando vocês abrirem, vocês me dão um okzinho aí, tá? Por favor. Artigo 186 do Código Civil. Tá, professor, já achei. Eliette já achou. Luciane, já achou, Luciane? Já, professor. Já. Cássia. Cadê a Cássia? Deixa eu ver, cadê a Cássia aqui? Já, professor, já achei. Já. Cleice, já achou, Cleice? Já. Tá. Raquel. Tudo certo. Já. Luciene. Já, professor. Enquanto eles encontram, eu posso fazer uma pergunta? Fala, pode falar. Eu fui comprar o açaí grosso de R$5 aqui perto de casa.
E aí tinha uma mulher que ela estava sem máscara. E aí todo mundo ficou assim estranho com ela. De repente ela falou assim, Deus me revelou que isso é pecado, esse negócio de máscara. Isso daí não é de Deus, não. Isso daí é errado usar máscara. Não dava para logo enquadrar essa doida? Luciane, assim... Luciane, perdão. É muito interessante quando a gente vai abordar. Só desliga o teu microfone. Desligou? Tá. Tudo bem. Tá ok. Já li aqui. Só desliga, Luciene, o teu microfone para eu poder te responder, senão fica dando Sou eu, retorno. acho que é o Edmilson ou um tal de Antônio. Peraí, então deixa eu desativar. Pronto. Então vamos lá, Luciene. Quando a gente trabalha essas questões, né, de isolamento social, de uso de máscara, isso já está até mesmo dentro da disciplina, bom exemplo para a gente trabalhar. Parabéns pela colocação. A gente tem que verificar o porquê que esse ato, então, seria ilícito, tá? O porquê, eu não digo nem o porquê, eu digo qual seria o dano, tá? E digo também que eu tenho que avaliar o elo entre essa conduta de não usar a máscara e um possível dano, tá? Um dano em abstrato, tá? Já que a gente não está vendo um dano ali concreto. A gente poderia pensar, ela está fazendo ali... Bom, professor, qual é a conduta dela? Ela não está usando máscara. O decreto que disse que é para você, quando sair, para você usar máscara, ele ainda não está revogado, né? Então, nós temos uma norma que diz que você deve usar máscaras. Tá. A um primeiro momento, a gente pode se servir da compreensão de que esse ato ilícito, ele é um ato que vai de encontro, ele vai de encontro, né, com as determinações de direito, tá? Para salvaguardar a esfera jurídica de terceiro. Tá? Então, se o decreto diz use máscara e você não usa, você está descumprindo, você está praticando algo que não é correto. É até interessante, eu recomendo depois vocês verificarem isso, na Amazon.com tem esse livro aqui do professor, não sei se eu já falei para vocês, este aqui, Manual de Direito Civil do professor Anderson Schreiber, tá? Ele até faz uma diferença interessante que eu acho maravilhosa da gente colocar sobre o que é esse ato ilícito, que é muito interessante, né? O autor diz assim, se vocês comprarem essa edição, essa citação ela está na página 215. Ele fala assim, o ato ilícito é o ato humano voluntário, e aí veja a ação ou omissão, que violando a ordem jurídica, então olha aí, Luciane, mas hoje eu estou ótimo, estou confundindo o nome de aluno. Então veja lá, qual é a ordem jurídica? Use máscara. Só saia de casa quando é necessário, use máscara. Se eu não uso a máscara, a ordem jurídica diz para eu fazer algo. Eu não estou fazendo, então eu estou indo de encontro a essa ordem jurídica. No caso, o decreto do governo do Estado. Então, vamos lá. Ação ou omissão, então, ou se ela faz aquilo que a lei diz que não é para ela fazer, ou ela não faz aquilo que a lei diz para ela fazer.
que, violando a ordem jurídica, causa dano a outrem. Pronto. Então, nós já temos aqui 3 concepções para a gente começar a nossa aula bem bacana. O exemplo da Luciene foi fantástico. Professor, eu estava lá na fila, onde é que era a fila de carne, de açougue, sei lá onde é que ela estava, de banco. E aí ela disse assim, açaí. Ela estava na fila lá do meu açaí e a mulher chegou sem máscara e não vamos aqui entrar na questão se ela disse que Deus revelou para ela que não era pelo usar, que isso não era coisa de Deus. Isso a gente não vai entrar neste mérito, tá? Até porque isso daí ia dar margem, se eu permitisse a inclusão desse dado na nossa discussão, o que é possível, isso ia dar margem a uma discussão constitucional entre possíveis direitos fundamentais em colisão, liberdade de crença com direito à saúde pública, entendeu? Ou direito à vida do outro. Então, se a gente for abrir muito, a gente vai ter um trabalho enorme para poder fechar isso. Então, vamos dizer que ela não tenha dito que foi Deus que revelou para ela que aquilo não era para ela usar, tá? Ela só chegou lá na fila do açaí sem usar a máscara que foi determinada. Perdão, gente, eu vou só buscar aqui uma aguinha aqui. Só um instantinho, por favor. Pronto, estamos de volta. Todo mundo aqui está ok? Então, vamos continuar. Então, tirando essa parte dessa questão religiosa, dessa questão um pouco mais abstrata da discussão, tá? Nós podemos entender que aí nessa conduta dela de não usar máscara, primeiro ponto que a gente vai ter que verificar, é contrária a alguma ordem jurídica? Professor, só como eu peguei o barco andando, isso é um caso verídico que aconteceu ou o senhor está dando um exemplo? Isabela, foi assim. A Luciane, oh meu Jesus. Enfim, gente, desculpa se eu confundi Luciane com Luciene, tá? Porque depois de uma hora a gente começa a cansar. Mas bora lá. A nossa colega deu um caso que é o seguinte. Professor, eu estava lá na fila do açaí e uma moça chegou sem máscara e disse que Deus tinha revelado para ela que aquilo era errado, que ela não era para usar, e ela não usou a máscara. Pronto. E aí eu peguei esse exemplo dela e trouxe para cá para a aula. Por quê? O professor Anderson fala o seguinte, que esse ato ilícito, ele é um ato, seja ele de ação ou de omissão. Esse copo está horrível aqui no meu novo cenário. A gente tem um trabalho imenso para fazer um novo cenário, bem com tudo assim, pronto. Então, a gente tem que avaliar. Ele pode ser ou uma ação,
ou uma omissão. Ou eu faço uma coisa, eu deixo de fazer alguma coisa, tá? Então, essa ação ou omissão vai de encontro a uma ordem jurídica, tá? E acaba sendo causa de um dano. E aí a nossa conversa aqui era justamente nesse sentido, que eu iria retirar a questão religiosa do contexto do exemplo, justamente porque iria abrir margem a uma discussão até mesmo entre colisão de direitos fundamentais, de liberdade de religião e crença e saúde pública, incolumidade da saúde pública e da vida, tá? Para a gente não fugir desse tema. Então vamos só ao tema de que ela só chegou e disse, não irei usar máscara, tá? Primeira coisa que a gente tem que verificar, quando a gente faz uma análise de um ato, para poder afirmá-lo se ele é lícito ou ilícito, ou verificar uma possível reparação, tá? Na verdade, compreender se esse ato, se ele vai de encontro, ou seja, se este ato ele está indo contra um complexo de direito, um complexo de ordens que formam o ordenamento jurídico, para que ele seja considerado, então, assim, um ato ilícito, tá? Então, Isabela, no caso, essa mulher que apareceu lá na fila do açaí, sem máscara, ela está cometendo um ato lícito ou um ato ilícito? Ao teu ver. Ilícito. Ao meu ver. Ilícito. Sim. Por que tu achas que é ilícito? Com as minhas palavras, não as palavras jurídicas. Então, professor, Claro, assim, mas... nós estamos enfrentando um momento onde tem vários decretos, ordens que precisamos estar com a máscara, porque estamos colocando tanto a nossa vida em risco como a do próximo. Então, eu digo, não, Deus falou comigo, eu não vou usar... Ah, não, tirando a religiosidade. Não, eu não tenho nada, eu não vou usar máscara e ponto final. Mas ali não vai valer apenas a vontade dela. Ela tem que obedecer o que foi imposto, as regras que foram colocadas, e ela tem que usar máscara, no meu ver. Pronto. Então, aí tu colocaste a primeira questão. Existe um conjunto de regras, um conjunto de normatizações, tanto de regras quanto princípios, que formam o ordenamento jurídico, dizendo basicamente o seguinte: use máscara. Nesse exemplo, use máscara. Se você sair de casa, mantenha a distância de tantos metros ali de uma pessoa para outra, evite aglomerações e use máscaras. Se ela não está usando máscara, ela está indo de encontro a essas determinações. O ordenamento jurídico diz use e ela diz não uso. Tá? Então, aí nós temos o primeiro tripé, que é a conduta. Tá? Essa conduta dela, quando dita não use e ela usar, ou se, por exemplo, dissesse assim, não fique a menos de tantos metros pela pessoa, e ela vai lá e fica, essas condutas, elas estão indo de encontro a um ordenamento, elas estão indo de encontro a um direcionamento da ordem jurídica. Logo, essa conduta dela é ilícita, porque vai de encontro ao que a ordem jurídica quer do ser humano, tá? E aí a gente coloca a figura do homem médio, porque a figura do homem médio, que a ordem jurídica ela espera de qualquer pessoa, eu vou deixar muito bem entre aspas, que é só para vocês entenderem, de qualquer pessoa normal, o homem médio, qualquer pessoa média faria. Não precisa ser um pós-doutor em infectologia para você saber que você tem que usar máscara, né? Então, esse homem médio que a lei fala é justamente nesse sentido, que ela espera da conduta comum de cada um que você faça isso,
né, que você vá lá e use máscara. Então, a Isabela pegou o gancho logo da conduta que é ilícita, tá? Só que aí veja... Eu tô aqui, só desliguei a minha câmera, tudo viu? bem, Mas tô ouvindo. tudo bem. Só que o ato ilícito, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais na nossa discussão. Eu já sei que esse ato, então, ele é ilícito, certo? Certo, tá? Agora, Cássia, desse ato que ela praticou, qual seria um provável... Veja que aqui a gente está só especulando, mas dentro da nossa disciplina. Qual seria um provável dano que tanto ela, quanto a Luciene, que estava na fila do açaí com ela, quanto toda uma coletividade poderia experimentar? A contaminação. Ela poderia estar contaminada e acabar infectando as pessoas. Que iriam, por sua vez, infectar cada vez Outras mais pessoas. e mais e mais e mais e mais pessoas. Muito bem. Então, pronto. A gente sabe que um dos direitos da personalidade é o direito à vida, é o direito à integridade, né, do próprio corpo. Então, se uma pessoa dessa, que eu não sei se ela está contaminada ou não, né, ela descumpre medidas de isolamento social, de distanciamento, na verdade, perdão, de distanciamento social, ou até mesmo medidas para evitar, né, a proliferação desse vírus, ela acaba com essa conduta de não usar máscara, a conduta essa que nós já vimos que é ilícita, porque fere o ordenamento jurídico, tá? Fere a ordem jurídica posta, ela tem aí, ela vai ser causadora de um dano, tá? Pode ser me infectando, pode ser infectando uma outra pessoa, entendeu? Pode ser ali disseminando vírus na roupa dela, que ela pode rapidamente não ter se infectado, mas por consequência infectou outra pessoa. Então, veja que para que eu caracterize uma responsabilização, eu tenho que ter 3 coisas. Eu tenho que ter conduta, eu tenho que ter o dano, e entre a conduta e o dano, eu tenho que ter o nexo. Tá? O nexo é aquilo que vai ligar esta conduta ao dano. Tá? Ou seja, pelo fato dela estar sem máscara, isso aqui a gente só está mesmo... Eu estou quase indo para a responsabilidade civil, mas eu quero trazer para cá, para a nossa disciplina, que elas são irmãs. Vocês vão ver essa aula, essa mesma aula, quase lá na frente. Pelo fato dela estar sem máscara, ela é responsável, ou ela teve alguma coisa a ver com a morte que aconteceu na Hungria? Onde a morte aconteceu? Na onde? Hungria, por exemplo. Na Hungria, lá na Hungria. Por ela estar sem máscara aqui? Aqui. Ela ser responsabilizada por uma morte lá na Hungria. Ai, Jesus. Se alguém não seria responder... razoável? Não. Não, assim, Cadê o Mazoel? Mazoel. Deixa eu ver aqui. Isabela, tu já falaste, Cássia já falou, Liette. Eu quero Luciane Quaresma. Vamos lá, Luciane. Diga, professor. Essa pessoa, tá, que não estava usando máscara, ela pode ser responsabilizada por uma morte que aconteceu lá na Hungria, por exemplo? De repente, se alguém daqui viajar, for lá para a Hungria e for contaminado... Não. Não, professor, não. Não, fora isso. Não, né? Claro. Não. Então, esse nexo, ele tem que ser um nexo de proximidade de causa, tá? A gente não pode ter aquela infinidade de causa. Se uma pessoa... se o neto da Luciane me bateu, eu vou processar a Luciane porque a Luciane teve um filho, esse filho teve outro filho que foi o que me bateu.
Não, a Luciane não tem nada a ver com isso. Não foi ela que deu causa imediata ao dano, tá? Então, é muito interessante que a gente tem que ter essas minúcias ao trabalhar ato ilícito, tá? Porque quando a gente trabalha ato ilícito, a gente tem que ver não só a figura do que é o ato ilícito, que a gente já viu aqui, que é esse ato que vai de encontro a uma ordem jurídica, mas também compreender quais são as consequências desse ato ilícito, tá? Que é muito interessante a gente verificar dentro do caso concreto essa questão. Vocês já conseguiram achar aí o artigo 136? Sim. Sim. Tá. Vamos lá no 186. Título 3, o próprio código já deixa muito claro para a gente isso, tá? Dos atos ilícitos. Aquele que, por ação ou omissão voluntária. O que ele está querendo dizer aqui? Por ação ou omissão. Quando é voluntário, é porque eu tenho vontade de fazer aquilo. Ou eu tenho vontade de fazer, ou eu tenho vontade de não fazer, quando eu deveria fazer. Tá? E aí isso vocês vão ver no direito penal, que é o dolo. Vocês já estão vendo dolo no direito penal? Cadê vocês? Quem cala, consente. Eu acho que Quem não. cala, consente. O silêncio importa a Sim, anuência. professor. Então tá, vocês estão vendo lá a questão do dolo, né? Porque senão a gente tem que explicar que é a vontade livre e consciente de praticar ou deixar de praticar alguma coisa, né? Então, quando a gente fizer uma pergunta, a gente responda, pelo amor de Deus, porque eu preciso saber para avançar para outro patamar, se aquele dali já está, aquele esqueminha meu mental, aqui já está tranquilo, que já está sedimentado, para me poder ir subindo degrau a degrau na aula. Então, o 186 ele fala para a gente assim, aquele que por ação ou omissão voluntária. Então, ou eu faço ou eu deixo de fazer algo, porque eu quero, vírgula, negligência ou imprudência, tá? E aí há uma discussão muito grande na doutrina se a imperícia estava aqui dentro, tá? Porque a gente tem a negligência, a imprudência e a imperícia. A negligência é quando eu deixo de fazer algo que eu deveria ter feito, tá? A imprudência é quando eu fiz algo sem o devido cuidado. Isso aqui é bem mastigadinho para vocês. Vocês vão ver de uma forma muito mais técnica nas respectivas disciplinas. E a imperícia é quando eu deixo de ter o cuidado técnico. Aí já é uma parte mais técnica. Tá? Um médico não tomou todos os cuidados com aquele paciente, e enfim, né? Então, veja que o 186 ele é um leque de condutas que ele abre, dizendo, olha, ação ou omissão voluntária, por negligência ou imprudência, leia-se a um primeiro momento imperícia também, violar direito. Então, pronto. Aqui a gente percebe vários verbos. Tá? Aquele que por ação ou omissão, voluntária, negligência, imprudência, imperícia, violar direito. Então, nós temos, quando eu violo a ordem jurídica, quando eu rompo com a ordem jurídica, e nesse meu ato de romper com essa ordem jurídica, causo dano a outra pessoa, ou pessoa jurídica, ou pessoa física, ou coletividade, ainda que exclusivamente moral, não precisa ser de cunho patrimonial, comete ato ilícito. Por vezes que o 136, ele não te diz o que é um ato ilícito. Ele te diz quais são as condutas e consequências que levam a um ato ilícito.
tá? Mas como a gente já viu no início da aula, e aqui falando do livro do professor Anderson, em que ele trabalha que o ato ilícito é o ato humano voluntário de ação ou omissão que, violando a ordem jurídica, causa dano a outrem, a gente consegue compreender que esse ato ilícito, quando viola e causa dano, mesmo que exclusivamente moral, está ali cometendo um ato ilícito. Tá? O 187, ele vem acrescentar a questão do ato ilícito quando eu tenho o meu direito, e aqui é o que a gente chama de abuso de direito. Eu tenho o meu direito, mas quando eu vou exercer esse direito, eu exerço esse direito de uma forma completamente inadequada, de uma forma muito superior ao que seria esperado. Tá? Eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Eu tenho direito como consumidor, se eu comprar um produto pela internet, eu tenho direito pelo Código de Defesa do Consumidor, da data que esse produto chega até mim, eu tenho 7 dias para poder efetuar a devolução e o cancelamento da compra e receber o valor pago, tá? Sem ali dizer que o produto tinha algum defeito, alguma coisa, porque eu exerço meu direito de arrependimento. Eu tenho um direito a arrependimento da compra. Só que esse meu direito a arrependimento da compra, ele não me dá direito de ir na loja e botar a loja abaixo, porque eu não gostei do produto. Esse exemplo eu estou colocando para vocês, que é para vocês entenderem muito bem o que é o abuso de direito. É quando, como o 187 diz, vamos ler ele. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ou seja, você já é titular daquele direito. Você é titular, por exemplo, de um direito de arrependimento, que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou bons costumes. Eu já falei para vocês, e vocês já devem saber, que o professor de vocês ele tem um horror a essa expressão boa-fé e bons costumes. Tá? Na verdade, mais pelos bons costumes. Boa-fé até que ainda fica porque é elemento central, a boa-fé do Código Civil. Mas com relação na verdade, é moral e bons costumes. Boa-fé permanece. Então, eu tenho horror a essa expressão moral e bons costumes. Porque ela abre um grande leque, um grande plexo de condutas que eu posso entender como moral, ou amoral, ou imoral, enfim. Mas vamos fixar só na parte de que também comete ato ilícito o titular de um direito. Oi, Luciene, diga. Mais uma vez, você pode dar um exemplo desse 186 que fala ainda que exclusivamente moral. A que se refere? Então, eu, por exemplo, chegar e dizer para ti, olha, Luciene, estou dando um exemplo, tá? Não vou dar nenhum exemplo da Luciene para ela não me processar por danos morais. Deixa eu ver. Eu chego aqui para Mafalda, né, para a personagemzinha, e digo, Mafalda, eu não gosto de ti, você é uma pessoa horrível, eu não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, todos os seus jeitos, falas, andares, posicionamentos, etc. Acho você uma falsa, enfim. Eu vou lá e faço o mesmo discurso da menina do BBB e faço a Mafalda na frente de milhões de pessoas. E digo, Mafalda, tu não presta, tu é isso, tu é aquilo. Veja, foi um ato, uma conduta minha? Foi. Eu pratiquei um ato. Foi uma ação minha. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Eu violei o direito da Mafalda? Violei, porque a Mafalda tinha o direito à honra, tinha o direito à imagem, e eu fui lá e violei esse direito dela. Tá? Por causa deste meu ato, eu violei esse direito dela. Tá? E posso ter caracterizado ali contra a Mafalda algum dano.
Só que esse dano, Luciene, ele pode não ser moral. Ele não pode ser patrimonial. Eu não quebrei nada da Mafalda, eu não fiz nada com o patrimônio da Mafalda. Ela só se sentiu constrangida e lesada na sua subjetividade. Então, ainda que exclusivamente moral, ou seja, mesmo que eu não tenha causado dano ao patrimônio da Mafalda, eu causei dano à moral dela, ao psicológico dela, eu ainda assim cometi ato ilícito. É isso que essa parte do 186, quando ele fala, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tá bom? Eu não preciso cometer o ato ilícito e violar patrimônio, quebrar alguma coisa ou prejudicar ela, né? E diminuir o patrimônio dela. Se eu atacar também a ordem psicológica dela, a ordem moral, também eu estarei cometendo ato ilícito, tá? Conseguiu compreender? Cadê ela? Conseguiu, mana, compreender? Vou falar por todos. Fale, Luciene. Sim, professor, eu entendi, mas quando eu pensei nisso, eu lembrei daqueles caras que tipo, jogam esperma na costa das mulheres nos ônibus, coisas assim. Tipo, que mexe até com o psicológico da pessoa, uma coisa mais aprofundada. Sim, quando a gente trabalha com essa questão do psicológico, veja que nós temos a independência entre as instâncias, entre os poderes. Então, por exemplo, numa instância civil, essa pessoa poderia ser responsabilizada civilmente? Sim, claro, porque ela causou dano na esfera da integridade de outra pessoa, seja a integridade física ou a integridade psicológica. Isso daí eu não posso negar, isso é um absurdo. Mas isso vai isentá-la de responder criminalmente? Não. Entendeu? Então, assim, o ato ilícito civil, ele vai ser apurado. O ato ilícito criminal também vai ser apurado. E eles são distintos, porque numa esfera eu estou trabalhando direito civil e na outra esfera eu estou trabalhando direito penal. Lá no direito penal, o bem jurídico protegido é X. Aqui no direito civil, o bem jurídico protegido é direito da personalidade, direito à honra, direito ao próprio corpo, a integridade desse corpo, a imagem. Você está entendendo? Então, uma não vai excluir a outra, elas vão se combinar. Muitos atos ilícitos, eles são atos ilícitos, tanto civis quanto criminais, até mesmo administrativos. Então, às vezes, nós temos ali três instâncias quando eu falo, áreas do direito, tá? Julgando aquele ato, aquele mesmo ato. E, professor, mas não é o bis in idem, não é uma dupla condenação? Não, porque você está julgando aquele ato em esferas diferentes, sobre olhares diferentes, tá? Então, o que nós estamos trabalhando aqui é o ato ilícito civil. O que é um ato ilícito para o direito civil. Lá no direito penal, por exemplo, você vai ter uma concepção não muito diferente, mas claro que com as suas adaptações. Lá no direito administrativo, você também vai ter uma outra concepção. Tá? Mas nesse caso das mulheres que sofrem esse tipo de violência dentro dos coletivos, nós também podemos perceber, tá? Esse ato ilícito civil para uma futura responsabilização civil. Tá? E aí, veja, vou utilizar esse mesmo exemplo que tu deste. Esse é um exemplo um pouco escatológico, então eu não vou rememorar muito as condições dele. Mas eu vou usar esse exemplo. Eu vou te usar nesse seguinte sentido. Me responde se, quando esse cara praticou isso com essa mulher, ele diminuiu o patrimônio dela. Não estou falando do patrimônio psicológico, não estou falando do patrimônio moral, estou falando do patrimônio material. A um primeiro momento, ele diminuiu o patrimônio material dela? Não, professor.
Não. Né? A um primeiro momento, em uma análise superficial, ele não diminuiu o patrimônio material dela. Se nós tivéssemos apenas uma concepção de que ato ilícito seria uma violação a um patrimônio material, esta pessoa que praticou este ato não poderia ser condenada por um ato ilícito. Você conseguiu compreender? Mas como o ato ilícito também pode ser aplicado a uma pessoa, mesmo que aquele dano seja exclusivamente moral, eu ainda assim vou ter a aplicação da teoria dos atos ilícitos e da responsabilidade civil nessa pessoa. Fechou a ideia? Em compensação, se fosse um estupro de fato, ela poderia até, tipo, o marido não querer mais ela, ou então ela perdeu o emprego. Aí, nesse caso, já teria que abordar esse fato, né? Sim, aí veja só, que dentro... Aí, por isso que eu estou lhe falando, que às vezes a gente vai para a responsabilidade civil, mas eu tenho que voltar para cá. Porque lá na responsabilidade civil eu tenho dano patrimonial, eu tenho dano extrapatrimonial. O dano extrapatrimonial é justamente este, a minha imagem, a minha dignidade, ao meu psicológico. Já o dano patrimonial, tá? Ele está no meu dano, que eu percebo logo de cara, tu jogou meu carro da ponte, eu perdi meu carro, entendeu? Esse é um dano patrimonial. Mas agora, poxa, tu jogou meu carro da ponte, ainda era o carro que eu fazia táxi. Agora eu deixo de ganhar o meu dinheiro porque eu deixo de fazer viagem. É o lucro cessante, aquilo que eu deixei de ganhar, né? Então, veja que numa esfera patrimonial, por exemplo, digamos que essa mulher, ela ficou tão abalada que ela saiu do emprego dela. Ela não conseguiu mais ir. Digamos que seja o chefe dela. Vamos aqui apimentar o nosso exemplo. Vamos sair lá do ônibus e vamos vir para cá, o que acontece muito, que é o assédio dentro do ambiente de trabalho, tá? Digamos que seja o chefe dessa moça, tá? Que tenha cometido esse ato ilícito com ela. Então, além de todo o dano psicológico que ela teve, ela não conseguiu mais ir para o trabalho. Ela foi e parou de trabalhar. Veja que dentro de um contexto de ato ilícito, o fato dela não estar mais recebendo o salário dela é pelo fato dela não trabalhar, pelo fato de que ela foi assediada sexualmente dentro do trabalho. Então, pela teoria da causalidade, eu consigo chegar no fato dela estar perdendo o salário dela porque ela foi assediada no trabalho. Então, ali numa possível indenização, numa ação de responsabilidade civil com indenização de danos, eu vou ter tanto a indenização pelos danos morais, tá? Que aí eu vou ter que analisar essa extensão do dano do assédio nela, no psicológico dela, quanto eu vislumbro, de uma forma técnica, a responsabilidade civil e uma indenização por danos materiais, entendeu? Pelo fato de ela ter saído do emprego dela porque ela foi assediada. Você está entendendo? Então, ali na hora do juiz quantificar tudo aquilo, ele vai ver qual era a expectativa dela dentro do trabalho, quantos meses ela poderia ainda trabalhar, se ela era nova. Ele vai fazer toda uma análise justamente para ele poder quantificar se é um dano maior ou se é um dano maior não. Se vai ser uma indenização maior ou se vai ser uma indenização menor. Entendeu? Aí sim eu tenho a figura, e veja, gente, que nas espécies de dano, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele já tem entendimento pacificado no sentido de que eu posso acumular, eu posso pedir junto, numa mesma ação, o dano moral, o dano material e o dano à imagem, o dano estético. Eu posso fazer esses pedidos de forma acumulativa, tá? Então, se afrontou a minha moral, dano moral. Se afrontou a minha moral e ainda lesou meu patrimônio, dano moral e dano material. Se foi um dano estético que afetou a minha moral e ainda afetou meu patrimônio, um dano estético, um dano moral e um dano material. Tudo isso pode ser derivado do mesmo ato ilícito, tá bom? Que é aquela conduta humana praticada em desconformidade com o ordenamento jurídico que acaba lesando
o bem jurídico, a esfera jurídica de terceiros. Tudo bem? Professor, Diga. logo mais cedo eu fui dar uma olhada assim, pesquisada assim na internet, né, sobre atos ilícitos. Aí lá falava sobre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Subjetiva. Tem a ver com relação isso, com relação aos exemplos que você está dando, ou você ainda vai chegar lá ainda? Tem tudo a ver, só que responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva, como tu bem anotaste, elas são da disciplina de responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva ou responsabilidade subjetiva, ela vai interferir, mas só para não te deixar sem resposta, ela vai interferir no ônus da prova da conduta desse ato. Entendeu? O ônus da prova da vontade desse ato, se foi com vontade ou se não foi com vontade. Entendeu? Se foi com dolo, se foi com culpa. Entendi. Entendeu? Eu vou ter, numa responsabilidade subjetiva, eu tenho que provar que você quis fazer aquilo ou que você deixou de fazer aquilo, tá? Porque você quis. Já numa responsabilidade objetiva, eu não tenho a necessidade de provar aqui esse dolo, eu não tenho a necessidade de provar a culpa. Eu só provo a conduta, o nexo e o dano. Eu não vou ali debater se você quis ou se você não quis fazer aquilo. Perfeito? Ok, professor, muito obrigada. Nada. Gente, eu vou só colocar o carregador aqui um momento. Abram vejam logo o 188, tá? Luciane, lê para mim, por favor. Luciane, tá me ouvindo, Oi. Luciane? Estou aqui, professor. Lê para mim, por Lê o artigo gentileza, meu anjo. 188? O 188, isto. Tá. Artigo 188, caput. Não constitui atos ilícitos. Inciso 1º. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2. A deteriorização ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. É para ler o parágrafo único também, professor? Leia, pode ler. Tá. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Perfeito. Cadê a Débora? Estou aqui, professor. Débora, o que tu compreendes comigo aqui sobre não constitui atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido? Eu acredito que está relacionada àquelas... Deixa eu desligar aqui o ventilador. Eu acredito que esteja relacionada àquelas excludentes, né? Que exclui vou dizer assim, o que o senhor colocou mais cedo aqui, quando eu estava falando de dolo. A ilicitude do ato. Isso, a ilicitude do ato. Então, veja, se eu praticar esse ato em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, ou seja, eu estou praticando um ato que a princípio ele era ilícito, mas eu estou praticando este ato em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, tá? Eu posso ser responsabilizado? Ou melhor, este ato será considerado como ato ilícito? Não. Vou te dar 2 exemplos. Um de legítima defesa todo mundo já sabe, né? Então, não preciso nem explicar. Mais um de exercício regular de um direito reconhecido, que eu vou dar para vocês aqui, é o seguinte. Dentro do direito de propriedade,
nós temos ali, nos meandres do direito de propriedade, nós temos o que a gente chama de esforço imediato, ou esforço imediato. O que é isso? Estão invadindo a minha propriedade. Tá? Eu estou ali sob a ameaça de ser expulhado da minha propriedade. Eu posso utilizar da força para não ser esbulhado da minha propriedade. Então, se a pessoa vem de lá com um monte de arma, com um trator, com não sei o quê, para tentar me tirar da propriedade, eu sendo proprietário, eu posso também, de forma equilibrada, usar também trator, usar o que for para cima da outra pessoa, para manter-me na propriedade. Veja, eu não estou fazendo algo, não é uma conduta? Eu não estou, em tese, lesando o patrimônio do outro que está invadindo a minha propriedade, porque eu estou lá, eu estou agredindo ele também. Ele está me agredindo lá de lá, eu estou agredindo ele do lado daqui. Então, eu estou lesando o patrimônio dele, certo? Estou lesando ou o patrimônio psicológico ou o patrimônio físico dele. Só que, veja bem, eu tenho o direito de me manter na propriedade, de garantir a minha propriedade. E é meu direito também fazer uso das forças, desde que equitativas, desde que equilibradas, para me manter e evitar esse esbulho, evitar com que eu seja expulso da minha propriedade. Então, eu estou no exercício regular de um direito reconhecido. Logo, se eu estou no exercício regular de um direito reconhecido, esse ato, mesmo causando dano a ele, se for de forma, como o nome já próprio diz, regular, e aí, no caso de esforço imediato, utilizando a força paritária, equitativa, equilibrada, eu não vou estar cometendo um ato ilícito. Tá? A ilicitude, ela é excluída desse ato. O ato existe? Existe. Mas a ilicitude dele está sendo retirada. Tá bom? Já no inciso 2º, fala assim: não constituem atos ilícitos a deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Então, por exemplo, tu bateste teu carro, um acidente, pá, bati o carro. Só que o que acontece? O carro, ele amassou justamente na abertura da porta. Vocês já viram aqueles acidentes que as pessoas não conseguem sair do carro? Então, o bombeiro vai lá com aqueles cortadores, né, não sei como é o nome daquilo, e corta o teu carro para poder te tirar lá de dentro, para você poder sair, certo? O fato dele cortar não é uma conduta? É uma conduta. O fato dele estar cortando o seu carro, ele não está danificando um patrimônio que é seu? Ele não está lesando um patrimônio que é seu? Também. Só que, veja bem, ele está te removendo, ele está evitando um perigo iminente. Aquele carro está para explodir. Ou você precisa de um atendimento médico imediato. Você conseguiu entender? Então, ele vai lá, danifica, corta o teu carro para poder te tirar lá de dentro e te levar para o hospital. Aí, tu vais poder processar o corpo de bombeiros porque eles abriram o teu carro e cortaram? Não, porque aquilo ali não se reverte como um ato ilícito. Eles agiram deteriorando ou destruindo a coisa alheia, no caso a sua coisa, né, quando você estava lá acidentado, a fim de lhe remover esse perigo, a fim de lhe remover do perigo iminente. Então, também, nestes casos, é retirada a ilicitude do ato. Até aqui tudo show, fechou, beleza? Sim. Aí, a Luciene também leu o parágrafo único, que fala o seguinte: no caso do inciso 2º, que é esse que eu falei para vocês do carro, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Então, um exemplo. Eu estou trancado em casa. Esqueci a chave da minha casa lá do lado de fora.
Aí eu ligo pro bombeiro e digo, moço, eu tô trancado na minha casa, eu queria ajuda especializada para poder, né, eu poder sair da minha casa. O bombeiro pode vir para me livrar da minha casa, para eu poder sair da minha casa. Ele pode vir demolir a minha casa inteira? Não. Não. Não é razoável. Excede o limite do que é indispensável. O que era dispensável? No máximo, ele arrombar a minha porta, né? Mas não botar minha casa embaixo inteira, principalmente comigo dentro, né? Então, vejam que eu dou esses exemplos logo bem distantes um do outro, que é para vocês perceberem o que o artigo quer dizer para vocês. Tá bom? Até aqui, fechamos o 186, 187, 188. Fechamos, professor. Ótimo. Fechamos. Vamos lá para o 927, meus amores. Vou botar o meu aqui no 927. Eu gosto do site do Planalto, porque todo dia, mana, muda. Ok, professor, 927, né? 27. Eu acho que foi... Quem foi que perguntou que havia lido? Porque aqui a gente não consegue ver. Quem foi que perguntou sobre... Que falou assim, professor, eu vi, fiz umas anotações sobre responsabilidade subjetiva e objetiva. Eu, professor Ângela. Ângela, olha aí, Ângela. Nesse título da responsabilidade civil, a gente faz muito análise dessa responsabilidade subjetiva e objetiva, tá? E olha a distância onde é que tá. Tá vendo como tu vai estudar isso bem mais lá para frente? Mas vai estudar. Pois é, né, professor? 900 vai e estudar. poucos, Jesus. Ixi, nosso Código Civil, ele tem 2.046 artigos. Então, não se preocupem que aqui vocês não chegaram nem na metade. Vocês não chegaram nem na metade. Então, bora lá, gente. Obrigado por ser motivador. Nada, eu que agradeço, gente. Que isso. Vocês que me motivam também a sempre estar aqui dando aula com essa turma tão maravilhosa. Diga. Antes de você passar lá para esse artigo 297. Claro. 927. Quando você deu aquele exemplo, né, do bombeiro lá, que ele precisou cortar o carro para tirar a pessoa do perigo, né, ou então, na hipótese dela estar passando mal, precisar de um atendimento médico, no caso, ele estaria ali no estrito cumprimento do dever legal dele. Mas se fosse um outro cidadão, que não fosse um oficial, que não fosse um bombeiro, também seria excluída a licitude dele, né? Por ele estar... O estrito cumprimento Perfeito, porque o estrito cumprimento do dever legal, ele está relacionado principalmente é uma hipótese que está mais no direito penal, tá? Então, a técnica, ela é mais do estrito cumprimento do dever legal, ela é mais para o direito penal, tá? Porque se você tinha o estrito cumprimento de dever legal de fazer algo e você não fez, você responde pela omissão. Então, nesse caso, seria o exercício regular do direito dele. O que o Código Civil quer é o seguinte, o exercício regular do direito de todo mundo. Entendeu? Seja então, uma a pessoa não seria responsabilizada, professor. Se não fosse bombeiro. Não, também não seria responsabilizada, não. Mesmo se ela não fosse bombeiro. Porque aí ela engloba ela engloba todo mundo, no sentido de dizer assim, olha, gente, para evitar atos ilícitos, para guardar, tirar a pessoa de um perigo iminente, todo mundo pode ajudar. E não se preocupem se na hora que vocês forem ajudar, acontecer um dano aqui ou outro dano ali. Porque preste atenção, Luciane, se a gente fosse ajudar e ficasse pensando, vê se tu também não teria, eu teria, vê se tu não teria também essa preocupação, poxa, eu vou ajudar a pessoa, mas se eu causar qualquer dano no patrimônio dela, eu posso ser responsabilizado. Então eu não vou ajudar. Eu não ia ajudar. Eu ainda estou ajudando, ainda vou ser responsabilizado.
Pois é, tem essa questão, né, professor? Por isso que eu te perguntei, porque já aconteceu um caso aqui em Abaetetuba. Uma casa estava pegando fogo, né? Não tinha ninguém na casa. Inclusive, foi de uma amiga minha. Ela estava no trabalho, o marido, os filhos na escola. A casa começou a pegar fogo e os vizinhos, aí teve gente, bora jogar água, aí bora entrar na casa. Aí o pessoal, não, mas vocês não podem entrar na casa. E aí ficou aquela discussão, entendeu? Se eles ajudavam, se jogavam água na casa para tentar apagar o fogo, porque tinham chamado o bombeiro, até o momento o bombeiro não tinha chegado. E aí ficou naquela coisa, se arromba, porque o carro estava na garagem, e aí ficaram com medo do fogo chegar próximo do carro e acontecer coisas piores, né? Tinha também os eletrodomésticos. Mas aí, sabes o que tu poderias alegar, se digamos fosse tu nesse ali para querer entrar na casa da mulher para jogar água? Por dizer assim, deixa eu te falar uma coisa, minha casa é essa bem aqui do lado. Se a casa dela explode, a minha dela vai pegar fogo. Então, protegendo o meu patrimônio, protegendo a minha vida, a minha integridade, eu entro na casa dela e apago o fogo da casa dela. Entendeu? Porque o que o código quer, ele não quer essa responsabilização. Veja, em muitos momentos eu tenho que ter uma responsabilização muito dura, muito severa. Tá? Já vou lhe dar a palavra, Ângela. Mas em outros, o que o código quer é tirar as pessoas de um perigo iminente. Veja que qual é a diferença de um código patrimonialista para um código que pensa mais na pessoa, né? É justamente nesses momentos que a gente vê uma relativização do patrimônio, mas em favor da pessoa. Tem uma criança dentro da casa chorando. Você pode ir lá. Você pode entrar. Professor, eu passei no shopping e vi uma criança trancada dentro do carro. Chamaram a mãe. Aí, olha só. O Código Civil, ele é algo. É bonito, ele é maravilhoso. Inteligentíssimo. A criança tá lá, chorando, olhando para ti, mas ela tá chorando, ela tá bem, ela tá viva, ela não desmaiou, ela não tá nada, ela só tá agoniada, ela tá chorando, ela tá ansiosa, mas ela tá bem. Você pode ir lá e quebrar o vidro do carro dela? Dos genitores ou do responsável daquela criança? Não. O que você deveria fazer? Bom, eu vou chamar, então, um segurança do shopping, vou mandar anunciar que tem uma criança no carro de placa tal, que está trancada dentro do carro, com os vidros fechados, e a criança está em um estado, está chorando. Essa é a minha primeira conduta. Porque eu tenho que fazer condutas graduais. Tá? Bom, chamei. Quando eu olho, a criança está desmaiada e ninguém veio. Aí eu posso ir lá e quebro a janela do vidro. E tiro aquela criança daquele perigo iminente. Tá? Que é de morrer asfixiada, digamos assim. Os responsáveis daquela criança ou o dono do carro pode te processar? Não. Você entendeu? Claro que tem que ser conduta gradativa. Por exemplo, a mãe deixou a criança, mas ela nem tinha ainda entrado no shopping. Você viu e quebrou o vidro. Não, isso é uma conduta que ela é desconexa. Entendeu? Então, a isso o código pede determinado cuidado. Para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai ler o 927, tá? E... deixa eu ver aqui as anotações. 927 e... gente, cadê? 929 e 30, tá? Vamos ao 927. Aquele que, por ato ilícito, lá do 186 e 187 que a gente já viu, que causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Pronto. Isso aqui é a base fundamental da responsabilidade civil. Por isso que eu amo de paixão o direito civil. Porque você vê que os artigos eles não são, em sua maioria, de forma isolada. O Código Civil ele trabalha de forma sistemática. Tá? Então, no 927, ele diz, olha, tu te lembra lá atrás, quando tu estudou 186 e 187, do que era o ato ilícito? Que era o ato voluntário ou não, contra a ordem jurídica que causava dano a outrem? Ah, lembro. Pois é.
Fica obrigado a reparar. Vamos ao 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2º do lado 188, lembra quando a gente quebra o carro? Viu como está tudo ligado? Não forem culpados do perigo, assistir-lhe-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. E aqui, veja, eu não fui culpado de um acidente de trânsito, tá? Mas a pessoa veio e abriu o meu carro. O que esse artigo está dizendo é o seguinte: se a pessoa ela não está ali participando, não forem culpadas pelo perigo, assiste-lhes a ela o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Mas essa indenização ela vai ser, só ver aqui, só botar aqui no mudo. Tem um Galaxy A10s que está com o microfone ligado. Pronto. Não está mais. Professor. Essa indenização ela vai para a pessoa que causou esse dano. Diga. Professor, mas se foram 2 bandidos em fuga da polícia e aí deram uma porrada no meu carro com tudo, e aí? Meu Deus me livre, Deus me livre. Mas o senhor entendeu, né? Então, é a responsabilidade civil, Luciene, é a responsabilidade civil do fugitivo. Entendeu? Agora, por exemplo, se a polícia ela estava numa perseguição e o motorista do carro da polícia foi imprudente, provado nos autos que ele foi imprudente na sua condução, e aí por essa imprudência ele causou um dano no seu carro, aí ele responde: ah, professor, mas ele estava correndo atrás de um bandido, mas ele tem uma técnica específica para seguir, para fazer essas perseguições. Ele não pode ser imprudente. Então, aquilo que sai da normalidade, do que o Código Civil entende por condutas normais, aí sim vai ser responsabilizado, tá bom? Fechou? Professor, mas se o cara não tem dinheiro, um traficante vai ser preso... Ah, minha filha, ele que lute. Responsabilidade civil é ele que lute. Se o juiz determina... Uma árvore, uma mangueira cair em cima do carro do cara, quem é que paga? Uma mangueira que caiu em cima da tua casa. Isso daí é muito matéria de responsabilidade civil. Já foge um pouco, mas eu vou te responder. Uma mangueira cai em cima do teu carro, tá? Aí tem 2 hipóteses. Ou a mangueira não estava bem cuidada, e aí quem vai ter que pagar é a prefeitura, tá? Essa indenização para consertar o teu carro. Ou a mangueira estava bem cuidada, todos os cuidados estavam sendo tomados com a mangueira, mas houve uma ventania muito forte, um tornado, e aquela mangueira caiu em cima do teu carro. Lembra que a gente estudou sobre caso fortuito e força maior? Então, se por algum momento aconteceu isso por força maior, não tem como eu responsabilizar ninguém. Eu não tenho como responsabilizar o furacão Katrina. Entendeu? Aí, infelizmente, você tem que arcar com o seu prejuízo. No caso, se for força maior. Agora, se for... Fim do 2º horário. Peraí, calma que eu ainda vou encerrar. Agora, se for, por exemplo, a prefeitura que não cuidou dessa mangueira, aí sim você pode responsabilizar a prefeitura e aí ter da prefeitura o ressarcimento. Tá bom? No 930, nós temos que, no caso do inciso 2º do 188, tá? Se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terceiro, terá o autor do dano a ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido o lesado. Então, vamos supor aqui, gente, uma hipótese assim bem absurda. Eu vou lá, eu não sou policial, não sou bombeiro, não sou nada. Por exemplo, ali da Luciane. Eu olhei a Luciane, ela estava ali no carro dela. Poxa, o carro estava batido. Eu fui lá, peguei, abri o carro dela, quebrei a porta inteira, tirei a Luciane lá de dentro. Levei a Luciane para o hospital. A Luciane pode me processar? Ela pode. Porque eu causei para ela um dano. Tá?
Aí eu vou lá e argumento e digo, olha, excelência, mas eu só fiz isso para retirar ela de perigo iminente, tá? Instrução probatória, primeiro, segundo grau, transito em julgado, dizendo, não, você tem que pagar uma porta nova para ela, tá? Eu pago a porta nova para a Luciane, tá? Mas cabe a mim, é dado a mim o direito de processar o cara que bateu na Luciane. E dizer, olha, eu, por ter salvo a vida da Luciane, tive que arrebentar a porta do carro dela. Então, eu fui obrigado a pagar a porta do carro dela. Agora, eu tenho o direito de te processar, isso a gente chama de ação regressiva, de te processar, olhar para o cara que bateu o carro dela e dizer, olha, eu vou te processar para que você me devolva o valor que eu paguei para a Luciane porque eu abri o carro dela, porque ela bateu contigo. Vocês conseguiram entender? Essa é a lógica do 929. Não, 929 foram ocupados de perigo acessar a direito de indenização do prejuízo que sofreram, isso. E 930 é justamente se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que havia ressarcido ao lesado. Tá bom? Gente, é a mesma coisa, por exemplo, quando nós vamos trabalhar, no caso, da pessoa, da Luciane, ter causado o próprio dano, tá? A Luciane estava embriagada, bêbada, chapada, loucona, e bateu o carro dela num poste. Ela causou o dano para ela. Então, se ela deu causa a esse dano, se ela deu causa ao acidente, que deu causa a um resgate que danificaria a porta, ninguém será responsabilizado. Perfeito? Gente, com isso a gente encerra os atos ilícitos, tá? Quero só com vocês rapidinho, 2 minutos, por favor. A respeito de como vai funcionar o final do nosso bimestre. Só um instantinho, cadê aqui a nossa programação? Tá aqui. Tá. No dia... Isso. No dia 12, eu estava até conversando no início da aula com a Isabela, tá? Eu tenho uma proposta para fazer para vocês. E aí, como a nossa aula está sendo gravada, eu peço que vocês realmente se manifestem pelo sim ou pelo não, tá? Seja... quem disser não, tá? Pode botar ou pelo chat ou dizer, professor, não, tá? O nosso período de prova ele vai do dia 12 ao dia 19, tá? Sendo que no dia 12 nós ainda temos aula, tá? Normal. E no dia 12 nós vamos encerrar todo o conteúdo da nossa ementa com prescrição, decadência e prova, tá? O que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Nós dividimos a nossa aula do dia 12 em 2 momentos. Num primeiro momento, a gente dava prescrição, decadência e prova, tá? E num segundo momento, a gente fazia um bate-papo sobre a nossa prova, sobre como seria a nossa prova. Não chega a ser revisão, tá? Não chega a ser revisão, porque a matéria está muito, muito, muito tranquila, muito bem sistematizada. Inclusive, até porque a revisão seria para revisar conteúdos que vocês podem ter acesso acessando as nossas aulas anteriores ou até pelo delivery da instituição. Neste caso, o que eu queria fazer? No dia 12, abordar prescrição, decadência e prova, tá? E fazer um bate-papo sobre a nossa prova, tá? Que aí vai ter até o dia 19 para entregar a nossa prova. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Gleice, ok. Por mim também, professor, tudo bem. Tudo bem. Ó, quem não quiser se manifestar com um não, por exemplo,
pode manifestar aqui no reservado, no chat reservado aqui. Fala, Raquel, que querias falar alguma coisa? Foi sem querer, professor. Tu levantou a mãozinha, tá. E Saulo, quando falas o primeiro momento, seria a partir das 9 horas mesmo, teu horário? Porque a gente vai ter aula com a Conce também. Não, é isso que eu te falo. Quando eu falo primeiro momento da aula, é porque as nossas aulas, elas são 2 blocos, né, de 50 minutos. Então, no primeiro, por mais que a gente fala que é uma aula antes do intervalo e uma aula depois, essa uma aula depois do intervalo, que é a nossa, ela ainda é dividida em dois blocos de 50. Então, no primeiro pedaço de 50 minutos da aula, eu falava sobre prescrição, decadência e prova. E no segundo pedaço de 50 minutos, a gente fazia aqui uma roda de conversa, esclarecimento de dúvidas sobre a prova. Eu quero trazer aqui mais ou menos qual é a estrutura da prova no sentido de conteúdo, para a gente poder conversar sobre isso e tirar algumas dúvidas. Entendeu, Cássia? É mais ou menos essa metodologia. Tá ótimo, perfeito. Então, Bom, gente, professor, a gente pode tá fechar assim? Pode, professor. Tá bom. Tá ótimo. Quem não quiser, pode colocar, vou até abrir o chat aqui, pode botar no reservado, tá? Não tem nenhum problema. Que a gente precisa só para constar mesmo. Então, como o silêncio importa a anuência, salvo se ele for essencial ao ato, e aqui não é, eu considero, então, que a turma concorda com essa nossa metodologia, tá? Até porque não vai haver nenhum prejuízo de matéria, e sim um acréscimo de uma metodologia ativa, tá? Então, gente, eu agradeço toda a compreensão de vocês, todo o carinho. Sejam perseverantes, tá? A nossa colega ali no início da aula deu a fala dela, uma fala muito emocionada, também muito emocionante. Então, sejam perseverantes. Eu, desde já, nessa nossa penúltima aula, quero deixar consignado o meu profundo agradecimento à turma, tá? Meus parabéns à turma por todo o esforço, independentemente de qualquer contingência que possa ter ocorrido neste tempo, mas, como eu disse para vocês, esse esforço de vocês, o universo certamente vai equilibrar essa equação e ele será trazido de volta, tá bom? Um beijo grande em todos, boa noite. Beijo, boa noite, boa noite. Beijo, boa noite, professor. Essa aula daqui a pouco. Ó, professor, boa noite. Boa noite.